Maria, Iego. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos vocês, gente. Retornando, né? Nós estamos retornando hoje às nossas atividades, na verdade, desde ontem, né? E já quero aqui parabenizar vocês, que levaram, né, as atividades para a escola para serem corrigidas. Vocês já puderam, né? Quem já foi buscar o livro já pôde ver as notas, certo? Como vocês sabem, essa nota que a gente colocou no livro de vocês são as notas parciais, né? É, Vocês vão fazer esse ano ainda apenas mais uma prova, que é a prova bimestral, certo? Que bom, Walter. Né? Eu estou bem, Isabelle. Eu espero que você também fique bem. E tem aquela história dos 28 pontos, né? Quem fizer os 28 pontos em pelo menos 50% das disciplinas não vai fazer prova bimestral, né? Uma ótima notícia para vocês, né? São quantas matérias, mais ou menos, que a gente tem que atingir em 28 pontos para não fazer as outras? Vocês têm quantas disciplinas, Walter? 13, é? Contando com a educação física, porque não teve educação física. É. Contando com contando com as disciplinas que vocês estão tendo aula, né? Vocês estão fazendo prova. Temos 13. 14 fica com educação física, então fica 13. 7 disciplinas, né? Se vocês conseguirem 28 pontos, pelo menos, em 7 disciplinas, vocês vão ficar livres, né, dessas disciplinas e vão fazer apenas as que precisarem, tá certo? Se alguém, porventura, conseguir em todas, né, aí vai estar isento de todas, né? Eu consegui 28 pontos para cima em 4 matérias. Aí eu vou ter que fazer, para as próximas provas, vou ter que fazer todas as matérias ou só as que eu não atingi 28 pontos? Todas, tá certo? Todas as provas, ok? Vocês só ficam isentos de fazer 50, de não fazer alguma prova se atingirem no mínimo 50%, tá certo? Aí vocês já podem fazer esse cálculo, gente, pelo quê? Pela média do primeiro bimestre, a média do segundo bimestre e a nota parcial, né? Que foram as notas. Pronto, Pablo, é isso, Aí tá? você tá livre, velho. Você vai somar a média do primeiro bimestre, Pablo e demais, né? A média do segundo bimestre e a nota parcial, que foi essa nota que foi dentro do livro, né, de vocês. Se já atingiu os 28 pontos em pelo menos 7 matérias, né? Isso, Raíssa, mas essa soma ainda vai ser feita, tá certo? Vocês já podem ir somando para vocês terem uma base, né? Mas essa soma ainda vai ser feita pela escola, tá certo? E vai ser passado isso a vocês, porque as provas, no caso, são só em dezembro, né? Dia 7 inicia-se. Oi, Maria, pode perguntar. Ô tia, é porque eu já passei em 2 matérias. Aí na da senhora falta 1 ponto. Com as notas parciais eu já passei ou não? Depende, mas tu fez se você. Não, acho que não. Acho que tem que fazer a outra prova para ver, eu acho. Mas a outra prova já é a bimestral, certo? Quem não for fazer prova só não vai fazer a bimestral. Maria, a soma tem que ser das parciais, ou, desculpa, das médias do primeiro e do segundo bimestre e a nota parcial, que no caso foi a correção do livro, entendeu? Mas só fica isento, gente, se atingir pelo menos 50%. Ah, tia, eu consegui em 3 disciplinas. Infelizmente, vai ter que fazer todas, certo? Entenderam? Então, tia, se nos pontos a gente tem que somar também as notas que a gente recebeu dos livros, da correção dos livros. Isso, você soma a média. Vocês não vão somar
a nota de todas as provas, tá? É só a nota da média do primeiro bimestre, a média do segundo bimestre. Gente, eu estou esquecendo do terceiro bimestre, né? É a média do primeiro bimestre, a média do segundo bimestre e a média do terceiro bimestre. Eu estava esquecendo do terceiro bimestre, desculpa, tá? Então, são essas médias: primeiro, segundo e terceiro bimestre, certo? Vai ser digital, tá certo? Vai ser normalmente como vocês fizeram, certo? Como vocês sempre fizeram. Agora, somente a recuperação, quem ficar na recuperação final, que vai fazer prova escrita. Então, estudem, pessoal, para vocês não precisarem ir para as recuperações finais, tá certo? Raíssa, acredito que as 3 médias, tá certo? Apenas. Mas essa conta vai ser feita pela escola, tá, gente? Essa soma e vai ser passado para vocês quando estiver mais perto das provas, ok? Então, vamos lá. Já desejo a vocês uma boa tarde, uma boa aula. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 316, tá certo? Para a gente fazer uma correção. Quando vocês foram levar os livros para serem corrigidos, né? Algumas pessoas já tinham feito essa atividade, certo? Mas valia mesmo até a página 311, ok? Então, a gente vai fazer agora. Quem já fez, vai corrigir. Quem não fez, vai fazer agora, na hora da correção. Quem gostaria de ler a primeira questão da página 316? Eu acredito que eu passei o visto, né? Mas a correção em si, eu acho que eu ainda não fiz. Não, não fiz. Eu passei o visto nos livros, né, de quem já tinha feito, mas eu ainda não corrigi. Quem poderia ler a primeira questão? Podem sim. A Isabelle vai ler a primeira, o Pablo a segunda e a Maria a terceira. Se mais alguém quiser ler, vai me dizendo aí, tá? Vamos lá, Isabelle. Cite 3 características do editorial que podemos identificar nesse texto. E aí, gente, faz bastante tempo. Pode sim, Bia. Faz bastante tempo que nós lemos esse texto, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas a gente leu esse texto sobre a violência das torcidas. A gente falou A sobre isso. resposta seria, tipo, os argumentos usados, as pesquisas. Poderia ser os argumentos. O que mais, gente, que tinha no texto? Vocês conseguiram fazer? Tinha os argumentos. Pesquisas, tinha meio que uns caras perguntando pro, sei lá, eu não sei. Vamos lá. Vou tentar te ajudar, tá, Walter? Seria o quê, gente? A defesa dos pontos de vista, né? Os argumentos, certo? Deixa eu ver aqui as respostas que vocês estão colocando. A Maria colocou: opiniões possuem a riqueza de detalhes que o autor expressa, correto, né? Os detalhes que ele expressa, a assinatura do autor, correto, Pablo, a assinatura de jornal ou da revista, opiniões e argumentos, correto, Raíssa, certo? Então, tudo isso que vocês colocaram, né? A assinatura, no caso aí, do jornal, né? Por se tratar de um editorial de jornal, as opiniões e os argumentos utilizados dão ao texto a função, a característica de editorial, certo? É por isso que a gente consegue perceber que se trata de um editorial, ok? 2, Pablo. Oi, tia. Pode ler, oi. Qual é o tema principal desse editorial?
E aí, gente, no A título, né? violência das torcidas. Exatamente, Maria, Raíssa e Walter. O próprio título já diz o quê? A violência das torcidas, né? Então, o tema principal é exatamente esse, a violência, né, das torcidas. Questão número 3, Maria. Questão 3. Como os demais textos argumentativos, o editorial normalmente segue uma estrutura definida: introdução, desenvolvimento e conclusão. Como vimos no capítulo anterior, quando estudamos o artigo de opinião, algumas estratégias argumentativas podem auxiliar na defesa da opinião, como exemplos, dados estatísticos, comparações, etc. Já na conclusão, é muito comum o editorial propor soluções para o problema abordado ou cobrar dos responsáveis posturas sérias para resolver o problema. Pensando nisso, responda as questões que seguem. Item A. Como em outros textos argumentativos, no editorial, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão constituem parágrafos. Analisando os parágrafos desse texto, identifique cada uma dessas partes. Muito bem. Então, vamos lá. O editorial, gente, como os textos, a maioria dos textos dissertativos, é dividido, certo? Em introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês vão voltar aí para o texto, certo? E vamos lá. Onde é que está a introdução do texto? Né? Primeiro parágrafo. Exatamente. Isso. A introdução está no primeiro parágrafo. Ótimo. E o desenvolvimento do texto, gente? Segundo parágrafo. De acordo com a resposta da Raíssa. Certo. Segundo parágrafo. Ok. Mas será que todo o desenvolvimento, gente, está somente no segundo parágrafo? Não. O que vocês acham? Vamos ver quantos parágrafos contem aí. Quantos parágrafos o texto tem? Esse editorial tem quantos parágrafos? Contem aí. Vamos lá. Contaram? Quantos parágrafos tem esse editorial? Eu acho que é 7 mesmo. São 7 parágrafos, certo? Eu vi que algumas pessoas colocaram 8, 9, mas no caso, gente, na página 315... Não é o último parágrafo, então. Esse parágrafo da página 315 é a continuação do da 314, tá bom? Então, são só 7 parágrafos. Se a introdução é o primeiro parágrafo, o desenvolvimento começa no segundo parágrafo, mas ele vai até que parágrafo? É o segundo até o sexto. Isso. Então, vocês vão só acrescentar a resposta de vocês. O desenvolvimento, segundo ao sexto parágrafo, tá certo? E a conclusão fica em que parágrafo? No 7º. No 7º parágrafo, né? 7º e último. Muito bem. Então, gente, a Raíssa colocou aí, escreveu aí, digitou, no caso, a resposta, tá? É basicamente isso. Introdução, primeiro parágrafo. Desenvolvimento fica do segundo ao sexto parágrafo. E a conclusão no último parágrafo, né? No caso aí, o 7º parágrafo, ok? Então, vocês só completem aí a parte do desenvolvimento que vocês tinham colocado só o segundo parágrafo, certo? Item B, Maria. Item B. Como o autor do texto introduziu o tema? E aí, gente? Exatamente, né? O Pablo colocou aí. Fala sobre a falta de legislação rigorosa, né, para punir os delinquentes. A Raíssa colocou a mesma coisa, né? A Maria também. É isso mesmo, gente. Ele cita no texto que
um relato, né, de um PM que fala o quê? Que não tem, como vocês colocaram aí, uma punição rigorosa, né, para punir esses vândalos que fazem essa bagunça, essas brigas. Acontece, a gente viu no texto que acontece, já aconteceram até mortes, né, por conta dessas brigas em estádios, essas brigas das torcidas, né? Muita gente se infiltra no meio das torcidas organizadas e tem quebradeira, e tem briga, e infelizmente, em casos extremos, É o chega barraco inteiro. como é? Só tem barraco. Exatamente, infelizmente, né? Tem gente que vai realmente assistir o jogo tranquilamente, vai torcer pelo seu time. Outras pessoas, né? Outros indivíduos vão apenas em busca de brigas, né? E em alguns casos extremos, como eu havia Eu falado, tem até conheço mal. umas pessoas que vão pro estádio só pra ver o pessoal brigando. Verdade. E às vezes até pessoas inocentes, né? Que não tem nada a ver com isso, acabam sendo feridos, sendo vítimas de outras pessoas que vão só em busca dessa bagunça, dessa baderna. Já, já aconteceram, né? Várias coisas nos estágios. E o que é que ele fala no texto? Exatamente o que vocês colocaram aí, que falta uma punição mais rigorosa, né? Que não tem uma punição rigorosa para as pessoas que cometem esses crimes nos estádios, né? No caso aí, por conta dessas brigas, dessas torcidas organizadas, como fala aí no editorial. Então, para quem não fez, gente, podem aí colocar o que os colegas, né, colocaram no chat, que falta uma punição mais rigorosa, certo? Como diz aí no editorial, ele usa a fala de um PM, né, que fala sobre isso. Item C, Maria. Item C. Como o editorial classifica os torcedores que vão ao estádio apenas para tumultuar? E aí, gente, como é que o editorial, né, fala das pessoas que vão para o estádio só para fazer esse tumulto? Pronto, o Pablo colocou delinquentes, bandidos. A Maria e a Raíssa também colocaram delinquentes. Correto, gente. Tem mais coisa ainda. Vocês já podem colocar delinquentes, tá certo? Eles chamam essas pessoas de delinquentes e eles dão outros nomes a essas pessoas também. Vândalos, correto, Bia. Aí você vai só completar, tá certo? Então, chama de delinquentes, de vândalos, correto. O que mais, gente? Podem procurar no texto, tá? Podem voltar no texto e procurar. Imprestáveis? Como? Não entendi. Eu chutei imprestáveis, marginais, essas coisas. Marginais. Chama, gente. E o texto diz também que essas pessoas não são nem torcedores, né? Então, o texto chama de quê? De marginais, de delinquentes, de vândalos, certo? Aí vocês vão colocar todas essas nomenclaturas, certo? É como o editorial chama essas pessoas que fazem esse tipo de tumulto, esse tipo de confusão em jogos de futebol, né? Chamam de marginais, vândalos e delinquentes. E ainda dizem o quê? Que não são nem torcedores, certo? Então, vocês vão só completar a resposta de vocês, ok? E ainda tem essa parte, né, que foi o que a Bia colocou, que se fazem, né, que se fingem de torcedores, certo? Item D. Item D. Para dar maior força aos nossos argumentos, uma boa estratégia é utilizar exemplos que ilustram o nosso posicionamento. Nesse texto, para mostrar a gravidade do problema abordado, o autor utilizou alguns fatos como exemplos e, no terceiro parágrafo, citou o fato que desencadeou a opinião expressada no texto. Que fato foi esse? E aí, pessoal? Que fato foi esse? A morte, né, do torcedor São Paulino, né? O texto cita aí
essa morte que aconteceu por conta dessa violência dos estádios, né? Dos estádios, né? Ele cita aí o choque entre as torcidas do São Paulo e do Santos, né? E no meio dessa briga aí entre essas torcidas, houve aí a morte de um dos torcedores, né? Um torcedor de São Paulo, certo? Então é isso mesmo, gente. Item E. Qual é a solução sugerida pelo jornal na conclusão? E aí, o que é que o jornal ele diz que deveria ser feito para que isso diminuísse? O jornal ele dá uma solução, né? Pode falar, Raíssa. Analisar? Abre aspas. O combate à ação dos delinquentes precisa envolver um conjunto de medidas a serem tomadas pelo poder político. Exatamente. O texto diz isso. E que medidas seriam essas, gente? Segundo o texto? Analisar condições. Penalizar, né, de uma forma mais rigorosa, né? Educar os torcedores. Penalizar os torcedores de uma forma mais rigorosa, né? Que o Estado, o governo, deveria tomar medidas mais rigorosas, né? O texto fala disso o tempo inteiro, né? Que não tem, vamos dizer assim, uma medida rigorosa. Por isso que acontece tanto isso, né? Não, como as pessoas sabem que não vão ser punidas, elas continuam fazendo, né? Correto. Maria, Pablo e Raíssa, né? Que colocaram essa parte do texto. Correto, gente. Quem não fez, a Maria digitou aí no chat para vocês, facilitou o trabalho de vocês. Certo? Então é isso mesmo. Bia, questão número 4. Oi, tia, boa tarde. Boa tarde, amor. Questão 4. No último parágrafo do texto, qual é o sentido da palavra enfim? A. Continuando. Pode ler, Bia. B. Para concluir. C. No entanto. D. Portanto. E E. Para começar. E aí, o que foi que vocês colocaram? Eu tô com dúvida em continuando ou para concluir. Mas eu acho que é continuando. O Walter colocou, acha que é continuando, né? Que é o item A. A Bia também concordou com o Walter, a Raíssa, o Pablo e a Maria acham que é o item D. Portanto, vamos lá. Gente, vou dizer para vocês, não é o item A, nem é o item D. Vamos observar no texto. Tá certo? É o B. No último parágrafo. Enfim, além de lei de punições rigorosas contra os maus elementos, é preciso voltar a orientar e educar os verdadeiros torcedores, para que eles também colaborem para a extinção desse tipo de crime, pelo bem do esporte e da segurança da população. É o item, isso mesmo, gente. Item B, para concluir, certo? Então, vocês vão marcar, vão corrigir aí, vão marcar o item B, para concluir, ok? Questão número 5. Quem gostaria de ler, vai continuar lendo, Bia? Ou se alguém quiser ler, pode dizer aí no chat, tá, gente? Eu continuo lendo, tia? Pode continuar. Ok. Quinta questão. Para o jornal, a Polícia Militar é responsável pela morte do torcedor São Paulino? Explique. E aí, gente? Segundo o texto, o editorial coloca essa culpa nos policiais? E aí? Não, porque como a Raíssa colocou aí, né? Foram os vândalos que causaram isso. E o texto fala mais uma coisa, que não tinha como os policiais escoltarem, né? Porque era vândalo. Porque não tinha como os policiais escoltarem todos os ônibus, certo? Porque quando essas torcidas organizadas elas vão para o estádio, geralmente elas vão todas juntas em um ônibus, certo? E essa briga, gente, muitas vezes já começa, né?
essa discussão, essa briga, já começa nos próprios ônibus, né? Quando os ônibus estão indo para os estádios, tem ônibus de certo time e tem ônibus de um outro time, né? Que são rivais. Então, as agressões, os xingamentos já começam dentro desses ônibus, certo? Então, a polícia não tem como escoltar cada ônibus, né? Então, não, vocês estão corretos, o editorial não diz que a culpa é da polícia, até por conta disso, né? Que não tinha como a polícia escoltar todos os ônibus, certo? De torcedores, ok? Exatamente. E até porque também não foram eles que causaram isso, né, gente? Foram os próprios torcedores. Questão número 6. Bia, ou mais alguém que queira ler? Questão número 6. Quem já leu pode ler novamente, tá, gente? Eu continuo? Pode sim. Ok. Sexta questão. Segundo o editorial, como a polícia militar poderia contribuir para a solução do problema? E aí, pode falar, Maria. Eu coloquei assim, eles poderiam estimular uma campanha por parte dos clubes, expulsar os maus torcedores para que não houvessem brigas de torcedores rivais. Exatamente. Então, além disso, né, de estimularem essa campanha, eles poderiam fazer uma ação preventiva. No caso, essa ação preventiva seria estimular uma campanha, né? Pode falar, Raíssa. A senhora passou a página 318. Não, meu amor, não passei, tá certo? A gente vai fazer isso. Eu vi, né, quando eu fui corrigir os livros, que algumas pessoas já tinham até feito essa página, tá certo? Mas eu ainda não havia passado, certo? Vocês vão fazer essa atividade agora. Nós temos ainda, são 2h51, certo? Vocês vão tentar fazer agora, certo? São 4 questões. Vocês vão tentar fazer essas 4 questões, certo? Se não der tempo, fazer aqui, aí vocês vão fazer como atividade de casa. Mais uma coisa bem interessante, certo? Vocês vão começar a fazer agora e vocês vão me mandar agora também, né? Por exemplo, terminou de fazer, me manda a foto da atividade feita, pode me mandar pelo WhatsApp e já pode sair para o intervalo, tá certo? Então, quem for me mandando a atividade, vou deixar meu número, certo? Quem for terminando a atividade, já pode sair para o intervalo. Tem 8 minutinhos, certo? Quem não conseguir terminar aqui, vai terminar 318. São 4 questões, tá? Apenas. Aí vocês fazem, terminou, me manda a foto, pode sair para o intervalo, ok? Se tiver feito, Diego, me manda a foto. A chamada vai ser feita por essa atividade, tá certo? Aí tem que mandar no WhatsApp. Isso, eu deixei o número aí, vocês me mandam e coloca o nome, tá certo? Pronto, Maria, sem problemas, pode sim, tá? Aí terminou, podem ir saindo para o intervalo. 3h20 vocês voltam para a próxima aula, certo? 318. Quem já fez? Ok. Quem não conseguir terminar agora, vocês podem terminar quando depois da aula, certo? Eu vou deixar lá no Google Sala de Aula.
Gente, eu já recebi algumas atividades, né, lá no WhatsApp. E se vocês não tiverem conseguido alguma questão, tá certo? Como tem algumas pessoas que não conseguiram fazer todas, na correção a gente faz, vocês fazem, tá certo? Gente, vou deixar essa página lá no Google Sala de Aula, tá certo? Para quem faltou a aula ou para quem não conseguiu fazer, tá certo? Terminar aqui, lembrar de fazer. Desejo a vocês uma boa tarde. Agora vocês podem ir para o intervalo, tá certo? 3h20. Aí vocês voltam para a próxima aula. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e cuidem-se. Tchau.